bom dia! Tudo jóia com vocês? Tudo tranquilo? Mais uma vez aqui no nosso 947, não é isso? Se você está aqui pela primeira vez, todo dia eu dou esse recado, né, gente? De segunda a sexta-feira, às 9h47 da manhã, nós estamos aqui ao vivo no Instagram para falar com vocês, tirar dúvida, dar dicas e falar sobre as provas de medicina da VUNESP. Bom dia, sejam bem-vindos! Tudo bem, Gabi? Vamos lá, olha só, gente, qual que é a ideia aqui? É falar com vocês, dar dicas, tirar dúvidas, orientar vocês para as provas de medicina da VUNESP. Beleza? E hoje, né, depois da notícia de ontem, recebi um monte de dúvidas com relação aí às provas da Unesp. Então hoje aqui a ideia é falar sobre o novo formato da prova da Unesp. Na verdade, o novo não, só esse ano, né? É um ano atípico e só vai acontecer esse ano, mas houve uma alteração aí na prova da Unesp. E vamos falar aqui o porquê dessa mudança, como estudar, dicas para estudar. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então vamos lá. A Unesp é uma das provas aí, né, da VUNESP que tem um número muito grande de candidatos, um número muito grande aí de inscritos. E, bom dia! Eu que agradeço pela sua companhia aqui. Então, o que acontece? As provas dissertativas, elas demandam de muito tempo para correção. Tem o critério, tem gabarito padrão, você corrige uma a uma, essa correção é feita manualmente, né, por vários professores. Geralmente a prova ela passa por mais de um professor. Então, gente, a correção de segunda fase, ela é um processo, né, ela é trabalhosa, então não é tão simples, né? A prova objetiva, ela é feita automaticamente, a correção do gabarito. A dissertativa não, ela é feita de forma manual, ok? Por conta de tudo que nós estamos vivendo, foi prorrogada a primeira fase, porque existe aí um combinado, né, entre o Unesp, Unicamp e FUVEST para não coincidirem as datas. Então o Unesp foi para janeiro, 30 e 31 de janeiro, a primeira fase. Consequentemente, a segunda fase também se estendeu aí, né, foi para dia 28 de fevereiro. Só que, gente, 28 de fevereiro, se a gente tiver os mesmos candidatos que tiveram ano passado, é impossível corrigir a tempo dos alunos iniciarem aí no primeiro semestre, certo? Então, a Unesp mudou aí a forma da avaliação, né, da segunda fase da Unesp. Então, como que vai ser composta aí essa segunda fase da Unesp? Ao invés de ter 36 questões dissertativas, como sempre teve, nós vamos ter aí 60 questões objetivas. E agora nós vamos avaliar isso é bom, isso é ruim, como estudar, né, como treinar isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Olha só, se isso é bom ou isso é ruim, é relativo e depende de cada caso, de cada candidato, de como se prepara, certo? Mas tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? A gente só precisa avaliar. E eu sempre vou ficar com o lado bom. A gente sempre tem que pensar que é positivo, beleza? Mas a mudança, ela foi feita por que foi feita essa alteração? Principalmente por causa do tempo de correção, certo? Não dá tempo de corrigir todas as provas dissertativas, os alunos começarem no primeiro semestre, se fosse uma prova dissertativa, ok? É inviável mão de obra, né, qualificada para fazer essas correções de forma adequada. Então, por isso optou-se por questões objetivas, porque o gabarito ele é corrigido automaticamente, o resultado sai mais rápido e somente a redação vai passar a ser corrigida aí manualmente. Beleza? Então, esse é o grande motivo da alteração. Gente, lembrando que essa alteração é só esse ano. O ano que vem, se Deus quiser, tudo volta ao normal. Nós temos aí provas dissertativas na Unesp. Tudo bem? Deixaram bem claro que essa alteração é só para esse ano, que é um ano atípico, acho que em tudo. Não é isso? Então vamos lá. Isso é bom, é ruim, vai ser mais fácil, vai ser mais difícil? Como estudar? Vamos fazer uma análise aqui. As 90 questões da primeira fase, né, da Unesp, você tem 5 horas para você conseguir fazer, né? Então a primeira fase é feita de 90 questões, 5 horas. Se a gente fizer um tempo médio aí por questões, dá aproximadamente 3,3 minutos por questão. É claro que isso é uma média, viu, gente? A prova, quando ela é elaborada, ela é pesada. Então tem questões mais fáceis, questões mais difíceis, né? Porque tem questões fáceis, médias e difíceis dentro da mesma prova. Para quê? Para compensar, uma coisa compensa a outra, certo? Então o que acontece? Não necessariamente todas as questões você precisa demorar 3 minutos, você vai gastar 3 minutos. Tem questões que você gasta mais, tem questões que você gasta bem menos.
Então depende muito da matéria, da facilidade, uma série de coisas, beleza? Mas a primeira fase da Unesp você tem aproximadamente 3 minutos. E 3,3 minutos, né, por questão. Então parte do princípio que calcula-se um grau de dificuldade para essa prova. Beleza? Com relação a isso? Nessa segunda fase, que vai ser alterada e vão ser 60 questões em uma redação, sempre parte do princípio que vocês vão gastar aproximadamente aí 1 hora para fazer a redação. Então vamos partir do princípio que vocês gastaram aí 1 hora para fazer a redação e o outro tempo vai ficar voltado para as provas objetivas da segunda fase. Dá uma média de aproximadamente, eu fiz essa conta para a gente entender isso, dá uma média aproximadamente de 4,5 minutos por questão. Significa que essas questões elas não vão ter o mesmo grau de dificuldade da primeira fase. Faz sentido? Mas também não vai ser uma prova que, igual tem alunos que falam, mas então não vai ser tão difícil quanto uma prova dissertativa. Por que a prova dissertativa você tem mais tempo para resolver? Porque a prova dissertativa você precisa demonstrar a sua linha de raciocínio, você precisa colocar o passo a passo, certo? Por isso você tem mais tempo para resolver. Nas provas objetivas a resposta já está ali, é só você encontrar e você não precisa demonstrar o raciocínio, certo? Então é por isso que ela tem um tempo menor. Então, gente, o grau de dificuldade da prova, ela vai estar no mesmo nível da prova dissertativa. Só que nós vamos ter as alternativas, então você vai economizar o seu tempo aí com relação à resolução, ok? Demonstrar a sua linha de raciocínio. Isso é importante que vocês saibam. E aí os alunos perguntaram, né, mandaram mensagem para mim, Débora, como que a gente estuda? Como facilita aí para estudar para a Unesp? É claro que agora você vai ter que treinar muito mais aí as questões dissertativas, né? Tempo de resposta. Por quê? Porque o que vai determinar se você vai conseguir finalizar ou não vai conseguir finalizar é o tempo que você gasta para fazer a interpretação, para resolução, o tempo que você gasta em cálculo. Então, você precisa treinar aí e fazer o máximo possível de resoluções de provas dissertativas com o cronômetro, ok? Débora, mas de que nível, né? Já que a Unesp nunca teve segunda fase dissertativa. Primeira coisa, você tem que entender como funcionam as provas da Unesp, certo? Então eu imagino que quem vai fazer prova da Unesp já tenha feito provas anteriores, ou já tenha prestado vestibular da Unesp antes, certo? Então o que você pode fazer? A primeira coisa é treinar as provas de primeira fase. Você pode fazer isso. Para que você vai treinar as provas de primeira fase? Para você ter uma ideia do grau de dificuldade, do grau de complexidade. Tudo bem? E depois passar aí e resolver algumas questões, algumas provas de segunda fase também da Unesp. Por quê? Para você entender o grau de dificuldade dessa prova. É importante que você consiga fazer isso. Por quê? Gente, o que vai alterar é a forma que vai ser pedido. Não vai ser alterado o grau de dificuldade. Igual teve alguns alunos mandando mensagem para mim perguntando, vai ficar mais fácil? Com relação a conteúdo, eu acredito que não. Talvez fique mais fácil para quem tem mais habilidade com provas dissertativas, com prova objetiva. E vai ficar um pouco mais difícil quem tem mais habilidade com prova dissertativa. É muito relativo isso. Existe uma vantagem enorme na prova objetiva. Você não corre o risco de esquecer, por exemplo, unidade de medida. Então você não vai perder ponto por isso. Então existem algumas facilidades. Você consegue arredondar números, certo? Então você ganha tempo. É por isso que a prova ela tem menos tempo para resolução. Então eu posso arredondar, eu posso criar macete de simplificar, né, simplificar as contas. Eu também posso fazer, não vou correr o risco de errar a unidade de medida. Então existe um fator aí, existem muitas particularidades das questões objetivas que facilitam, que ajudam vocês. Por esse motivo que demora-se menos tempo. Mas, né, de 5 minutos, porque a prova dissertativa é aproximadamente 5 minutos, 5,3 minutos por questão, a média. Se caiu para 4,5, imagina-se então que está sendo calculado isso para nós, né? Tá, o que aconteceu aí? Então, como você vai ter o facilitador, alguns facilitadores, diminui um pouquinho o tempo para você ter para cada questão. Mas você concorda comigo que o grau de dificuldade da fase 2 não vai ser igual o da fase 1? Tanto não vai ser igual que a gente aumentou o tempo médio por questões. Então, o nível da prova da segunda fase da Unesp, apesar de ser objetiva, ela vai ser criteriosa. Então, é importante que vocês treinem bastante. E aí, os alunos me perguntam, Débora,
eu não tenho quem prepare para mim, né? Os alunos que eu mentoro, eu preparo, eu faço esse levantamento, eu elaboro questões para eles. Mas, Débora, eu não tenho essa pessoa, eu não tenho quem faça para mim, eu não tenho simulados. Como que eu faço para estudar? Aí eu vou dar uma dica para você que não tem. Resolva questões da FACISB, da FAMECA, do Einstein, pega a questão da Santa Casa, da FAMERP, objetivas e faça o máximo que você puder, ok? Lembrando, a prova, apesar da prova ser objetiva, ela vai ter os critérios da Unesp das questões dissertativas. Então, o grau de dificuldade, a linguagem, o que se espera daquele candidato de conceito. Então, os critérios, gente, elas vão, né, vai ser usado da Unesp. Então, assim, não vai ser aquela coisa, eu vou pegar uma, né, vamos pensar aqui de uma forma grosseira, vou pegar questões prontas aqui e vou jogar na prova da Unesp. Não, isso vai ser preparado e pensado exclusivamente aí para as provas da Unesp. Então, é importante que vocês tenham essa noção, beleza? Então agora eu vou fazer um monte de questões dissertativas que eu vou conseguir bem. Não necessariamente, porque as questões elas vão ser preparadas para a Unesp, principalmente porque a Unesp é uma faculdade extremamente concorrida aí na área de medicina. Beleza? Deu para entender? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, comenta aqui, deixa nos comentários que eu vou fazer o possível para ajudar vocês. E aí, gente, uma coisa extremamente importante. Débora, eu vou fazer questões objetivas então da Santa Casa, da FAMERP, da FACISB, coloca o cronômetro. E você precisa gastar aí bem menos de 4 minutos e meio, certo? Ou bem próximo disso. Por quê? Se é o tempo máximo, se a Unesp colocar um grau de dificuldade maior, você vai gastar mais tempo. Então, você tem que conseguir resolver aí com menos de 4,5 minutos. Deu para entender isso? Né? Tenta simular, liga cronômetro, treine as questões, os macetes de... Principalmente, gente, macete de resolução, de continha, é super importante para vocês. E uma coisa extremamente importante, muitos alunos não dão tanta atenção, conceito de equilíbrio, conceitual, certo? Se você souber os conceitos muito claro na cabeça de vocês, vocês vão conseguir resolver isso com mais tranquilidade, com mais facilidade. Beleza? A Unifesp não, ainda é dissertativa, pelo menos oficialmente não, mas a princípio não. Unifesp é dissertativa e já tem data, né? Não sei se eu falei com vocês aqui ontem, mas se eu não me engano é 11 e 12 de fevereiro. Unifesp também foi para fevereiro, mas continua sendo dissertativa, tá? Igual muita gente me perguntando, Débora, e a FAMEMA? E a FAMERP? Gente, a FAMEMA dificilmente vai mudar porque são apenas 8 questões dissertativas e você faz isso junto com a prova objetiva, então não faz sentido alteração, certo? Então, FAMEMA dificilmente vai fazer essa alteração. FAMERP e Santa Casa pode acontecer de mudar? Vai depender muito aí da data do vestibular que eles não estão liberando ainda. Se o vestibular, gente, for para fevereiro, provavelmente vai ter alteração em algum aspecto. Por quê? Correção, né? Agora, se o vestibular ficar em janeiro, ficar em dezembro, vai depender muito aí de quando vão ser os vestibulares. E eu acredito que eles estejam definindo essa data para justamente alinhar isso daí, beleza? Mas fique bem claro uma coisa, existem faculdades, existem provas que não abrem mão da prova dissertativa, porque a faculdade já tem um critério específico dela e a prova dissertativa seleciona esse perfil. Então, existem provas que dificilmente vão alterar, ok? Então, é importante, principalmente as provas que são no mesmo dia, né? Tem muitas provas que acontecem no mesmo dia, em 2 períodos, então dificilmente vai fazer alteração porque é um único dia. Mas a gente tem que esperar os editais, que estão todos para sair. Acredito que quando começar a sair, vai sair tudo junto, vocês vão ficar loucos com os editais, né? Estão todos para sair aí. Mas depende muito aí de quando serão as provas. Se a prova for para fevereiro, provavelmente exista um pouco de alteração aí. Só que tem uma coisa também, né? A Unesp alterou porque o volume de candidatos da Unesp é enorme. É muito maior que algumas outras. Então, se alterar, teria que ser altera, as faculdades são muito concorridas, né? Senão, é possível que continue tudo igual. Beleza? Mas a Unifesp continua dissertativa com os mesmos critérios, mesmas coisas por enquanto. Tudo bem? E acredito que não vai mudar, né? Já liberaram data, não liberaram nenhuma alteração. Claro que se espera sempre o edital, mas a princípio, a Unifesp não muda não. Beleza? Tranquilo? Até porque depende aí do Enem, tem uma série de coisas aí, então acredito que a Unifesp continue como está. Deu para entender? Tranquilo? Mas
nada impede que altere, né, gente? Vamos esperar esse edital aí. Então, para quem tá ansioso pela FAMEMA, quem tá ansioso pela FAMERP, pela Santa Casa, pelo Einstein, vai alterar, não vai alterar? Gente, os editais estão previstos para sair esse mês. Então, fiquem tranquilos, ok? Acredito, né, que só vai mudar a forma da prova se jogar para fevereiro. Existe chance da FAMERP, da FAMEMA para fevereiro? Existe, né? Sempre existe. Até porque se manter a tradição é na mesma semana da Unifesp. Mas ninguém tem certeza ainda, estão decidindo isso. Assim que a gente souber, assim que tiver dados oficiais, eu venho aqui e comento com vocês, principalmente se tiver alteração. Beleza? Deu para entender como que se prepara para as provas da Unesp desse ano, gente? Qual que é o critério? Por que mudou? Deu para entender isso? Alguma dúvida com relação à prova da Unesp? Sim ou não? Se você tiver alguma dúvida, se quiser me perguntar alguma coisa com relação a qualquer prova de medicina da Unesp, você pode ir no comentário, pode mandar aqui no chat, você pode mandar no Instagram, onde você conseguir me achar, manda dúvida, porque é um prazer aqui chegar e responder para vocês. Beleza? Tranquilo? Então, quem quer Unesp, quem vai prestar Unesp, se prepare da melhor maneira possível. Nunca esqueça de uma coisa, gente, sempre tem alguém estudando. Ok? Não caia na armadilha que vai ficar mais fácil, vai ser mais tranquilo. Não, não vai. Então continue estudando na mesma pegada, na mesma força, porque é importante para vocês. Beleza?